Esse é o Transportando Inovação, eu sou Leiliane de Castro e eu estou aqui com Suzana Sonsin, CEO da InoviExp. Suzana, como é que vai? Tudo bem, sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, a gente voltou para a próxima temporada do Transportando Inovação e no episódio passado nós estávamos falando sobre maturidade digital. Suzana, a gente tem falado também sobre o uso da tecnologia, né? Porque maturidade digital e tecnologia, aplicativos, recursos são temas que estão intimamente ligados, né? E aí a gente tem pensado, né, como que as empresas podem refletir sobre isso em benefício dos autônomos. Estava conversando nos bastidores aqui com Suzane e eu trouxe a demanda, né, do meu pai, que é caminhoneiro autônomo, como vocês que nos acompanham já sabem, que é de administrar aplicativos, né? Cada contratante paga por um aplicativo diferente, aí são vários aplicativos que você tem que baixar e administrar, enfim. Como que ficam essas questões em relação ao autônomo, em relação às empresas, contratantes, enfim? Eu acho que, no meu ponto de vista, eu até estive num dos meus clientes aí de uma grande transportadora, né? A gente esteve comentando muito, e é um tema também quente, é a fidelização dos autônomos, né? Na medida do possível, como é que as empresas se tornam atraentes para os autônomos, né? E numa dessas conversas, o que eu estava provocando é justamente nesse sentido. Hoje, uma forma que a gente tem de facilitar a vida dos autônomos para deixar ele mais disponível, né, para o que a gente precisa, para realmente transportar, né, dirigir lá o seu caminhão, é a gente, de uma certa forma, apoiar na administração da empresa dele, né? Que é o caminhão dele. Então, assim, e a conversa lá evoluiu no seguinte sentido: as empresas que tiverem a preocupação, né, ou um programa ou algo assim que ajude o autônomo, né, o caminhoneiro, a cuidar, né, de suas finanças de uma forma estruturada, e não é nada assim, não é autoinvestimento, é justamente ajudar, né? Quando a gente tem a nossa empresa, a gente tem o escritório lá de contabilidade, alguma coisa assim. Nesse caso, o cliente dele, né, assim, o próprio fornecedor de carga ali pode ajudar nesse sentido, né? E eu vejo que é uma necessidade bem interessante de ser resolvida, é uma dor, a gente fala muito de ecossistema, né, de inovação aberta e tudo mais, é isso, é ajudar, contribuir com o outro ali, né? Tem um dado bem interessante que eu sempre levo em mente, né, que hoje em dia, eu acho que esse dado até foi da Confederação Nacional de Transporte, que trouxe essa informação, que 88% dos caminhoneiros autônomos já estão, de uma certa forma, impactados pela digitalização. Então, assim, é um público e realmente, a gente hoje, todos nós, a gente não tem como fugir, né? Ou é um aplicativo de cargas, ou é alguma coisa de banco, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vejo que o caminho para ajudar, né, para apoiar nesse sentido, é que quem tem uma estrutura maior apoie e ajude a administrar, né, os seus próprios negócios aí, né, o seu próprio caminhão, que é no caso do autônomo. Então, eu acho que isso é um bom ponto para fidelizar aí os motoristas. Pergunta para o seu pai, Liliane, se ele gostaria de um apoio nesse sentido, né? Quem sabe ele... Eu tenho certeza de que não preciso nem perguntar, ele gostaria sim. E aí, partindo para uma outra questão, né? A gente tem essa digitalização chegando, né, para os caminhoneiros autônomos. Só que nas empresas a gente também tem esse movimento, né? E eu acho que seria interessante pensar como que fica isso em relação às pessoas, né? A gente também tem umas discussões clássicas sobre a automatização, sobre o trabalho que ocupava um certo período de tempo e de repente ele diminui, né? E as pessoas se assustam com isso. O chat GPT também evidenciou isso, né? Principalmente na nossa área aqui no jornalismo, das pessoas pensarem, nossa, mas eu vou perder o meu emprego para uma máquina e tudo mais, e aí eu queria te ouvir nesse sentido, né? Como é que fica essa relação entre humano e digitalização? Eu gosto sempre de, quando as pessoas me perguntam, né, ou quando eu tenho que falar sobre essa pauta, eu sempre gosto de fazer um exercício, né?
Se a gente tivesse aqui uma folha em branco, tivesse que colocar o melhor de cada um, né? Então, de um lado você coloca lá os robôs, as máquinas, e do outro lado você coloca lá os seres humanos, né? O que a gente tem de melhor entre um e outro? Então, se a gente pensar lá do lado da máquina, né? A gente tem algumas coisas que são importantes da gente refletir aqui. As máquinas são muito mais precisas, elas são muito mais rápidas que a gente, elas fazem cálculos mais rápidos, elas são mais objetivas, né? São mais diretas. E aí, indo ali para o lado do humano, né? Para o nosso lado, né? A gente é muito criativo, a gente é muito inteligente, a gente é adaptável. A máquina, você coloca lá um programa para ela, né? A gente vê os robôs nas linhas de produção, eles fazem aquilo o dia todo, né? E não se cansa e faz direto e tudo mais, mas é sempre a mesma coisa. O ser humano, tem algumas pessoas que são mais propensas a essa coisa da rotina, outras menos, mas no fim do dia, se a gente for olhar a quantidade de ações, de decisões diferentes que a gente se adapta, né? Tá chovendo, a gente já pega o guarda-chuva. Tá assim, a gente é muito adaptável o tempo todo, né? A gente se depara, e aqui no Brasil ainda, né, gente, vamos convir que nosso nível de adaptação tem que ser mais high level aqui, né? Então a gente é adaptável, que é um ponto bem importante. A gente interpreta as coisas, a gente entende, né? Assim, a gente tem a gente usa a nossa inteligência cognitiva para fazer essas sinapses, esse caminho aí na nossa mente, coisa que o robô também não tem, a máquina não tem, e a gente tem propósito, a gente é movido por propósito, por emoção, a gente tem um contexto, a gente está vivendo agora toda essa questão do planeta, né, todas essas mazelas aí que eu particularmente não sei se nós vamos conseguir resolver tudo que a gente gerou, mas enfim, isso é tema para outro assunto, né? Então a gente tem todas essas diferenças. Então o que eu vejo nesse sentido é que quando a gente se deparar numa situação de que o meu trabalho ali vai ser, né, substituído ou vai ser impactado, então eu vejo assim, se a máquina está conseguindo te substituir num determinado ponto, significa que talvez você tenha outras oportunidades. Você pode usar sua inteligência, sua criatividade para outros caminhos, né, que são extremamente importantes também para o nosso mundo, né? Eu brinco assim, trabalho não vai faltar para ninguém, porque a população, né, tem a expectativa de bater aí os 12 bilhões em 2050 e tal. Então, assim, nós temos muitas coisas para resolver. A gente tem que deixar de ter esse medo, assim, né? E talvez uma coisa que eu também uso, uma ferramenta que eu também uso para acalmar essa ansiedade, né? Essa insegurança toda, dar uma olhada nas profissões do futuro que estão vindo por aí. Tem muita coisa na logística, tem muita coisa no transporte, né? Matriz energética vai mudar, já está mudando, tem muitas posições crescendo, né? Eu estava conversando com um grupo de transportadores hoje pela manhã, e eles estavam me contando a dificuldade de encontrar pessoas focadas na qualidade do segmento. Então, tem muita coisa, gente, para ser desenvolvido, né? E só colocar lá na internet profissões do futuro, a gente já vai ver o que tem. Então, se identifica com o próximo profissão que você tem interesse, né? Porque nesse momento que nós estamos vivendo aqui, todos nós vamos ter adaptação de profissões, de trabalho. Nós não vamos ter uma única. A gente já está vivendo isso, né? Se a gente olha aí na carga pesada mesmo, né? Vocês começaram com revista, hoje tem podcast, hoje tem o digital, tem a internet, tem uma série de coisas. A gente vai se adaptando, né? Eu costumo dizer que todos nós, em algum momento, nós saímos da enxada, estamos com o celular na mão e daqui a pouco nós vamos para a Lua e está tudo bem, né? Então, assim, já tem gente comprando ingresso aí e vai dar tudo certo. Então, acho que nesse sentido é que a gente tem que cuidar. E trazendo um pouco mais para o nosso setor, gente, quando a gente está falando fazendo aqui, né, uma conexão com maturidade digital, sobre a questão de por que a gente não está tendo ainda, né, os resultados que a gente espera com inovação.
Um grande ponto de atenção, eu imagino que vocês já tenham ouvido sobre isso, é o tal do apagão digital, que o Brasil está prestes a ter, né, a cair nesse abismo aí. E o que é isso? É essa distância das pessoas em evoluir nesse sentido, né, de querer meio que travar o processo, um caminho sem volta. E no nosso setor isso também acontece, né? Empresas tradicionais, empresas familiares. Hoje eu vejo assim que a questão de ser familiar nem é o ponto, é mais na questão de tradição mesmo, né? São pessoas que estão há muito tempo, então é uma evolução um pouco mais lenta quando a gente está falando de mudança da nossa mente, né? Então é um ponto de bastante atenção que eu vejo que a gente tem que cuidar nesse sentido, né? E muito no sentido de comunicar bem, né? Essas mudanças a gente estava até falando, né, de reduzir tempo de tarefa, por exemplo. Eu vejo assim as empresas de um lado comemorando, os líderes comemorando que agora reduziu uma atividade de 1 hora para 5 minutos, e a pessoa que fazia aquilo desesperada, porque ela acha que ela vai perder o emprego. Então, assim, talvez a forma de comunicar aquilo, né? Olha, hoje a gente tem uma ineficiência nesse sentido, porém, da questão de uma atividade rotineira, mas a gente tem uma oportunidade ali que está sendo criada, né, de novos dados que precisam ser apurados na questão de compensação do CO2, tem uma série de coisas aí que precisam ser desenvolvidas, que de repente pode ser um outro caminho, né? Então, nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, é sempre uma alegria te receber aqui, e a gente se vê no próximo Transportando Inovação.